Oi, pessoal, tudo bom? Tô de volta depois de um delicioso e ocioso mês de férias. Voltei a trabalhar hoje, na verdade ontem, né? Mas hoje é que eu tô assim criando conteúdo para Casa Mar. Já fiz uma postagem para as redes sociais da Casa Mar e agora eu tô gravando esse videozinho para dar um hello aqui no YouTube. E para afinal de contas desejar para todos vocês, para cada um de vocês, um lindo 2023. E aí o que aconteceu foi que alguns de vocês sabem que eu fui visitar o meu filho, né, que foi estudar nos Estados Unidos no ano passado, e aí eu aproveitei para fazer aquela coisa que a gente mais faz bem nos Estados Unidos, que é compras. Mas obviamente que eu fui direto numa livraria. Ou eu tô comprando óleo essencial, ou eu tô comprando livro. O resto só se precisar. Livro e óleo essencial eu compro mesmo sem necessidade. E aí, assim, não contente de trazer um ou dois livros, eu trouxe 12. Acho que uns 10 ou 12. Tanto que eu tive até que comprar numa loja aqueles pesos de mão, assim, né, pra eu saber se minha mala ia pagar excesso de bagagem ou não. Bom, e aí eu trouxe um monte de livro, mas eu quero mostrar para vocês dois aqui que são da nossa área, porque eu também trouxe uns livros meio fora da matéria. O primeiro é esse livro aqui, escrito pela Sabine Kirst, ou Sabine Kirst, né? Vegetable Fats and Oils, que é um livro que foi indicação, saiu aqui ao contrário, né? Mas enfim, é um livro que foi indicação do Helder Carvalho, do querido Helder Carvalho, que é do canal aqui do YouTube Herbologia e Poções. Se vocês não conhecem o canal, vão conhecer. E o Helder, ele me indicou esse livro, inclusive ele vai ser professor sobre óleos carreadores, óleos graxos, manteigas, né, no modo geral, na formação profissional livre de aromaterapeutas, agora já no começo do ano aqui para os alunos da Casa Mai. E ele tinha me falado desse livro, já acho que no começo, no finalzinho do ano retrasado, falou, Maíra, o livro é ótimo, traz um monte de pranchas com as características, tanto de composição, quanto de método de extração, enfim, odores, características organolépticas, quais são os compostos até voláteis, enfim, de aplicação na indústria, na farmácia, na medicina, né? E na indústria alimentícia, né, principalmente, de um sem número de óleos graxos. E aí então eu comprei esse livro e de fato ele é tudo isso mesmo, né? A gente pega aqui, por exemplo, a prancha do óleo de damasco, né? E aí então você tem a foto, aí você passa aqui para algumas descrições botânicas, mais ou menos no estilo que são os livros de aromaterapia. As características organolépticas, e aí depois você vem e tem aqui a composição, né, química desse óleo graxo. E isso é feito para esse catatal aqui. Então tem realmente uma fonte muito abundante de pesquisa sobre óleo graxo. E aí o segundo livro que eu trouxe foi esse aqui que eu já estava de namoro com ele faz tempo, mas eu até medi, ele pesa, acho que eu estava pesando quase 3 quilos, é um chumbo esse livro aqui. Esse aqui, se cair na cabeça, tem chance de ter uma concussão. Que é a terceira edição, né, third edition, do Handbook of Essential Oil Science, Technology and Applications. Esse livro aqui, para falar bem a verdade para vocês, é o seguinte. Ele parece muito com aquele livro que a Laszlo publicou no ano passado, do professor, que foi organizado pelo professor, doutor Damião Pergentino, né? Quem frequenta os congressos da Laszlo, que é o Ciaroma, já deve ter visto mais de uma palestra dele, porque ele já esteve nos congressos da Laszlo. E aí então ele é pesquisador muito renomado, inclusive até agora ganhou uma menção honrosa, um destaque, até fizeram uma menção a essa honraria que ele ganhou lá no Instagram do Conselho Federal de Farmácia. É um cara realmente espetacular. E ele organizou então esse livro para a editora Lazo que fala cada capítulo sobre a aplicação dos óleos essenciais, como se fosse uma espécie de sumário dos achados científicos sobre óleos essenciais, sobre compostos encontrados nos óleos essenciais para cada sistema do corpo. Mas tem lá um capítulo também sobre pesquisa, sobre análise de qualidade, sobre toxicidade. Então esse livro ele vai mais ou menos nessa pegada do livro que a Laszlo organizou. Mas é um livro que é voltado para óleos essenciais, não apenas com relação à aromaterapia. Tem uns assuntos meio fora da matéria aqui.
Por isso acaba até sendo mais vasto, né, do que esse livro publicado pela Laszlo. Então eu tinha muita curiosidade para conhecer esse livro, comprei, e aí ele tem capítulos assim, por exemplo, a variabilidade natural dos compostos dos óleos essenciais, história e fontes de pesquisa para óleos essenciais, química e produção de óleos essenciais, análise de óleo essencial, adulteração de óleo essencial, avaliação de segurança de óleo essencial, metabolismo de óleo essencial em modelo animal e humano, efeitos de óleos essenciais e sistema nervoso. Nesse ponto, dos efeitos dos óleos essenciais em cada um dos sistemas do corpo, o livro da Laszlo é bem mais completo, porque daí tem todos os sistemas. Bom, por exemplo, como que os óleos essenciais atraem inseto, efeitos adversos de intoxicação com óleo essencial, adulteração de óleo essencial. Tem um capítulo aqui que eu achei tão interessante que eu tô doida para ler, até acho que eu vou catar ele para ler antes. Óleos essenciais e voláteis em briófitas. Olha que show! Aí tem biotransformação de óleos essenciais por fungo, tem uns negócios assim também, óleo essencial em uso veterinário, agricultura, tem um capítulo falando sobre óleos essenciais e carreadores, o efeito de luz e ar nos compostos dos óleos essenciais e aqueles capítulos que são sempre mais de business, né? Esses livros costumam ter, que é o comércio de óleos essenciais e os usos industriais de óleos essenciais, além de um capítulo sobre legislação europeia, e como que você armazena, estoque, rotula e transporta óleos essenciais. Então, eu estou bem contente, vou ter bastante leitura agora para 2023 para fazer, fora os livros, estudo, tudo que eu tenho que fazer, porque consegui passar para o segundo ano de farmácia. As aulas começam dia 27 de fevereiro, com química analítica. E qual que é a outra aula lá que eu vou ter? Química analítica e com certeza é uma matéria chata. Toxicologia, lembrei. Com certeza eu vou detestar toxicologia e vou adorar química analítica. Porque eu não suporto essas matérias assim que fica falando de aspecto... Bom, enfim, eu acho que eu não vou gostar de toxicologia, mas pode ser que de repente eu goste, não sei. E aí, junto com esses dois livros, eu acabei trazendo livros de botânica, por exemplo. Tem um livro novo do Stefano Mancuso, que é aquele italiano que estuda, como é que eu posso dizer, a biofísica dos vegetais. Acho que é mais ou menos isso. Ele tem um livro famosíssimo que se chama Bryant Green. Esse livro não foi traduzido ainda em português. Em português tem outros dois livros dele, um que fala sobre biomimética, que em inglês se chama The Revolutionary Genius of Plants, não me lembro como que saiu o título em português. E ele tem um outro livro que é The Incredible Journey of Plants, ou qualquer coisa assim, que também foi traduzido em português. E aí quando eu estava lá fuçando na Barnes & Noble, eu descobri que ele lançou um livro novo que se chama The Nation of Plants. Aí trouxe, porque o Stefano Mancuso é sensacional. Aí trouxe um livro que eu também estava bem de olho, bem namorandinho, que é o livro Entangled Life, Vida Emaranhada, e que é do Merlin Sheldrake, que fala sobre fungos. Esse livro parece que tem uma tradução no Brasil, mas eu nem estava sabendo, acabei comprando em inglês. Se eu tivesse sabido que tinha edição em português, tinha comprado em português, que é muito melhor para ler. Aí trouxe um dicionário, um manual assim de fitoterapia, desses meio de bolso. Aí trouxe uns livros meio assim de filosofia, que eu curto, vocês sabem. Trouxe um livro sobre medicina xamânica lá dos povos originários. E trouxe um manual, um guia, na verdade, das árvores nativas da América do Norte. Que livro maravilhoso, lindo, 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 com foto, com tudo. E aí o que acontece? Que é basicamente conífera, né? Que tem naquela terra. Mas na verdade ele pega a América do Norte mesmo, assim, como continente, né? Então pega a flora do Canadá, flora dos Estados Unidos e pega a flora do México também. E o que eu vi de árvore bonita naquela terra, o meu filho está estudando em Tampa, né? Então eu fiquei lá na Flórida, né? Nossa, é para ficar enlouquecido, porque tem umas árvores que a gente não tem aqui, né? E aí o que acontece é que tudo que está à nossa volta entra no comum e você às vezes acaba sendo mais sensível à beleza de fora, porque ela não é comum aos seus olhos, do que a beleza de dentro. Se bem que eu sou muito ligada em árvore aqui no Brasil também. Mas aí lá fora eu vi aquela montoeira dos carvalhos que tem naquela terra lá, que você quer morrer de coisa linda, né? Quercus, e é a espécie botânica, e uma outra lá que eu não me lembro.
É linda demais, né? Mas lá também as árvores padecem de parasita tipo erva de passarinho. Isso é uma coisa que eu acho que as prefeituras, do modo geral, pecam muito. Aqui em Curitiba, por exemplo, a infestação de erva de passarinho em determinadas regiões é uma coisa assim que eu tenho vontade de sentar na calçada e chorar. Né? Inclusive, hoje até aproveitei e comentei isso com uma vereadora que eu fui visitar hoje lá aqui na Câmara de Curitiba. Eu falei, escuta, não tem como a gente, sei lá, né, perguntar para a prefeitura quantos milênios vocês não estão fazendo a limpeza de erva de passarinho aqui nas árvores, aí parece que ela vai perguntar. Mas então é isso, né? Essas são as leituras programadas. Aí também o que eu queria contar? Alguns de vocês sabem que eu edito um blog chamado As Melhores Partes dos Livros que eu li, né? É um blog de resenhas que eu escrevo desde 2012. Portanto, eu estou fazendo 11 primaveras agora em 2023. Não, 11 primaveras agora em 2023. E aí eu estava muito tempo sem publicar resenha de livro e acabei publicando a resenha daquele livro sobre o qual eu fiz uma live que não ficou gravada no Instagram no ano passado, junto com a minha colega e ex-aluna, a doutora Silvia Cardim, que é uma médica psiquiatra aqui de Curitiba, que foi ela que me indicou a leitura desse livro. E aí o livro se chama Anatomia de uma Epidemia, fala da epidemia do diagnóstico em saúde mental e da medicalização em saúde mental nos Estados Unidos. Foi publicado no início dos anos 2010 por um jornalista norte-americano de nome Robert Whittaker. Esse cara, ele tem mais 2 outros livros sobre saúde mental. Ele ficou famoso nos Estados Unidos por um livro que se chamou Mad in America. Inclusive tem um site, uma organização com vários locais no mundo que se chama, né, Mad in America, ou seja, Loucos na América. Inclusive tem o Mad in Brasil também. Que tem como objetivo principal fazer a racionalidade, não apenas na medicalização da saúde mental, mas principalmente no diagnóstico, né? E aí ele conta como que cresceu esse número de diagnósticos de transtornos mentais nos Estados Unidos desde 1940, 1950 até a atualidade. É um livro que ganhou prêmio nos Estados Unidos de jornalismo investigativo. Obviamente que foi um livro super detratado. Inclusive no site dele, o Mad in America, tem todas as críticas com todas as respostas, isso aqui é bacana. E aqui no Brasil ele chegou em 2017, tendo sido editado pela editora da Fiocruz. Mas atualmente está esgotado, então se vocês quiserem comprar esse livro, vocês só vão achar realmente na estante virtual. Agora, se quiser ler em inglês o livro, né, que se chama em inglês, a tradução é literal, Anatomy of an Epidemic, e vocês conseguem comprar em Kindle. E aí a tese básica o livro nasceu com uma pergunta, né? Inclusive já foi traduzido em mais de 9 línguas. Por que cresceu tanto o diagnóstico em saúde mental, né, de transtornos mentais nos Estados Unidos? E aí a tese básica dele é de que houve uma espécie de complô de vários agentes nos Estados Unidos, agentes institucionais, representados pela Associação de Psiquiatria Norte-Americana, pelo Instituto de Pesquisa em Doenças Mentais, pela própria indústria farmacêutica, para que se criasse, de fato, a hipótese do desequilíbrio químico. Eu sei que falar isso eu sei que é tenso. E aí você não lê o livro e adora lacrar, vai dizer que o cara é um ignorante, porque é óbvio que existe o desequilíbrio químico, neuroquímico, como causador de transtorno mental, depressão, ansiedade, enfim. É justamente sobre isso o livro. Ele mostra que o desequilíbrio químico não está tão bem provado assim como nós poderíamos imaginar. E curiosamente, no ano passado, saiu uma revisão sistemática por uma professora lá da University College London, da UCL, né? Mostrando que realmente não existe comprovação de que, pelo menos no que tange a depressão, ela seja causada por um desequilíbrio químico da serotonina, né? Ou seja, um desarranjo serotonérgico. Curiosamente saiu isso na época que eu estava lendo esse livro. Então, eu acho que é um livro que vale a pena ficar de olho. Não é um livro que você possa sair dizendo é ridículo o que ele está falando, porque é um livro completamente fundamentado em pesquisa. O cara, ele é muito talentoso, tem muita gente boa envolvida junto com ele, e qualquer pessoa que compre uma briga desse tamanho certamente merece ser ouvido, né? Agora é um livro que dá um soco na barriga, a gente fica mal durante uns 3 dias, né? Porque ele tem um estilo
literário que mescla a pesquisa jornalística, a investigação jornalística que ele fez, junto com depoimento de pacientes e médicos e tudo mais. E infelizmente esse livro revela as nossas piores suspeitas sobre a indústria farmacêutica e sobre, claro, as sociedades de medicina representadas, no caso, pela de psiquiatria lá dos Estados Unidos, né? Mas eu acho que vale a pena ler se você é um profissional da saúde mental ou se você é um paciente ou se você tem pessoas próximas com transtornos mentais. Sobretudo se você for um pai ou uma mãe que está com uma criança em casa com algum diagnóstico e a pressão, ou pelo menos assim, aquela dúvida sobre devo medicar ou não devo medicar, porque ele tem um capítulo especial bastante grande sobre TDAH. Né, que é a maior epidemia mais recente que existe nos Estados Unidos é de TDAH. Né? Então eu fiz essa resenha e aí as resenhas no meu blog, as melhores partes dos livros que eu li, não é aquela resenha, em primeiro lugar, elas não são curtas, tá? Já vou avisando porque vocês sabem que eu gosto de ler e escrever, então, enfim, não é, né? Não é resenha curta. Mas também não é só aquela resenha assim que só é a minha voz. Porque eu devo ter sido copista na Antiguidade Clássica, ou então na Idade Média, e desde menina eu gosto de ficar copiando trecho de livro. Quando eu era mais garota, eu pegava os livros que eu gostava e aí eu copiava citações que eu gostava em caderno. Eu tenho cadernos e cadernos preenchidos com citações favoritas. Algum deles eu guardei de lembrança. E aí então, depois de velha, o que aconteceu? Com o computador eu comecei a arquivar essas citações preferidas no computador. Então, quando eu faço uma resenha de livro, eu digito a citação na minha resenha e embaixo eu faço o comentário. Então, eu trago a voz dos autores desses resenhados também para as minhas resenhas, de maneira que quando o leitor tiver debruçado sobre a resenha, ele não tem apenas a minha voz como comentadora, mas também tem a voz do autor através dessas várias citações que eu trago, né? Então acho que as resenhas acabam sendo bem instrutivas. Obviamente que eu faço essas resenhas em primeiro lugar para mim, porque elas são muito pouco lidas. É mais como se fosse um acervo meu para consultas posteriores, né? E até para a fixação das leituras que eu faço. E aí para abrir 2023 eu fiz a resenha desse livro. As resenhas estão num ritmo mais devagar do que eu gostaria. Eu levo em média de 5 a 6 horas para fazer cada resenha. Porque, enfim, estou sem tempo nessa coisa de fazer faculdade, de trabalhar, é meio complicado. Mas está lá. Então, quem quiser conhecer sobre esse livro, Anatomia de uma Epidemia, vale bastante a pena. E se quiser navegar pelo acervo de resenhas e também pelo blog da Casa Mai, que tem postagens de aromaterapia desde 2009. Gente, eu faço 50 anos esse ano, então eu tenho coisa para contar, né? E como eu estou nas redes sociais, no YouTube pelo menos desde 2008, né? O Twitter há 15 anos, Instagram, não me lembro, mas Facebook desde 2009, então tem muita coisa. O site da Casa Mai tem um acervo de postagem desde 2009 sobre aromaterapia, yoga, vegetarianismo. Então se vocês quiserem dar uma fuçada lá, entra no mecanismo, busca, joga uma palavra e descobre lá o que está acontecendo. Mas aí então, à medida que eu for lendo essas belezuras aqui, né? Aí eu vou contando para vocês lá no blog o que passa. Mas eu também conto das minhas leituras no meu Twitter, Maíra C. Castro. No Instagram eu tô meio de birra, porque o Instagram tá ficando muito chato com aquele monte de vídeo. Eu não suporto rolar feed com vídeo, eu detesto vídeo, por incrível que pareça. Eu gravo o vídeo, mas eu não assisto o vídeo. O único vídeo que eu assisto na internet são os vídeos do Pondé. Aí eu de vez em quando cato um tema para ver vídeo, mas via de regra é vídeo dos botânicos franceses que eu amo. E aí, claro, na faculdade agora eu acabo vendo vídeo de professor de YouTube de química, biologia para ajudar no conhecimento. Mas eu detesto vídeo, eu não consumo vídeo, vocês sabem disso. Então eu estou migrando definitivamente para o Twitter, já sempre estive lá, né? Mas eu estou usando o Twitter como a principal rede para contar das minhas leituras, né, dos links que eu vou achando pela internet, porque o Instagram tá muito chato, muito chato. O Instagram tá chato demais. O YouTube, felizmente, continuou o máximo, né, assim, pelo menos para eu ver o Pondé, continuou o máximo. E para falar com vocês também, né, meus amores, também.
Certo? Então são essas as novidades, um lindo 2023, com muita saúde, porque esse sempre é o mais importante, mas também com alegrias, bênçãos e conquistas, tá bom? Muito amor e paz no coração. Beijo, até mais!